Amém. Vamos ler o primeiro trecho, né, de Colossenses 4. A palavra do Senhor diz assim: Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia eu vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é de vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Amém. Vamos, já a irmã orou, né? Então o tempo está um pouquinho avançado. Então vamos tratar de falar um pouquinho, né, a respeito do capítulo 4. Já os pastores que me antecederam, eles já introduziram, né, falando da parte histórica, geográfica, tudo mais. Então vamos lá, o capítulo 4, ele contém uma série de recomendações finais que o apóstolo Paulo considerou de importância. E você pergunta, que tanta coisa pode ter ali? Mas o capítulo 4 é muito rico, irmãos, em recomendações que o apóstolo Paulo deixou para essa igreja, mas que também serve para nós nesse tempo. O versículo 1 do capítulo 4 começa primeiro o apóstolo dando uma recomendação para aqueles que tinham ao seu cargo escravos, né? Era muito comum naquela época o assunto da escravidão. E então Paulo faz um apelo para que eles entendessem que eles deviam tratar aos escravos, né, com justiça e equidade. Mas ele faz uma lembrança, diz: lembrem que vocês têm Senhor no céu. Ele está dizendo, Deus que é o dono de todas as coisas, nós somos servos deles, somos escravos deles, e da forma como Deus nos está tratando, da forma como Deus, sendo dono de todas as coisas, e nós somos servos dele, ele nos trata com amor e justiça. Vocês também tratem aos seus empregados e servos com toda essa justiça. Lembrem que tem um Senhor no céu. Isso significa que Deus é dono de tudo, mas também significa que Deus também é um Deus de justiça, e que se por alguma situação se ultrapassando, né, nas funções, né, na forma como eles tratavam aos seus escravos, Deus iria julgar também essa situação deles com justiça. Então, esse texto é fundamental. O seguinte trecho, até o versículo 6, Paulo chama a oração, a perseverar na oração, ou seja, se manter orando. Perseverar na oração não é orar uma vez e esquecer, mas permanecer orando. Orando para quê? E dando ações de graça. Então Paulo diz, perseverem, orem, vigiem e deem graças. Veja, 4 ações somente nesse versículo que Paulo está recomendando. Perseverem na oração, continuem, não orem uma vez, orem sem cessar, orem sempre. Vigiem, né? E deem graças. Ele também faz um apelo para a gratidão. Então ele diz, orem sempre. Como nós reagimos quando nossas orações não são respondidas imediatamente? Esquecemos, deixamos de orar, ficamos bravos com Deus, ou ficamos talvez pensando, Deus, o Senhor tem tanto poder, porque o Senhor não faz, né? É um pensamento que às vezes vem às nossas vidas, não porque desconheçamos o poder de Deus, mas como seres humanos, pensamos assim, se Deus tem tanto poder, por que Deus não faz? A gente não está de forma alguma duvidando de Deus, mas sim reconhecendo o poder de Deus. Só que Deus é soberano, e além de ele ser soberano, ele é autônomo. Deus tem autonomia, e isso lhe permite a ele responder ou não responder. Então, Paulo orienta dizendo assim, sejam perseverantes na oração.
não é esquecer, não é ficar bravo se você recebe uma resposta que é a que você não esperava, ou se, para nosso entendimento, a resposta à nossa oração demora. Que muitas vezes é assim, né? Deus trabalha em tempos diferentes ao nosso, mas não erra, Ele sempre chega a tempo. Tempo este que às vezes é difícil para nós entender, mas termina sendo o tempo que Deus responde. Então, sejam perseverantes na oração. E nessa oração, no versículo 3, supliquem também ao mesmo tempo. Ele está dizendo, sejam perseverantes sempre. E não esqueçam, nessas orações, orar para que Deus nos abra a porta, para que a palavra de Deus chegue àqueles lugares. Paulo, amados, ele não é a primeira vez que Paulo pede a oração para que a porta do Evangelho seja aberta. Em Efésios capítulo 6, versículo 19, também ele faz essa mesma súplica. Ele diz assim, Efésios 6, 19, com toda oração e súplica no Espírito, orando em todo o tempo, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez, ou seja, com ousadia, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo, com isto, entendia a importância da oração na expansão do reino. Paulo, com isto, está entendendo que ele é totalmente dependente de Deus. Paulo, com esta oração, pedindo a oração, ele está entendendo que a oração dele não somente funcionava, mas também a oração de um corpo, a oração da igreja toda unida, é uma oração que chega na presença de Deus. Então, Paulo está reconhecendo a sua dependência absoluta de Deus. Ele pede a oração, ele diz, orem por nós para que me seja dada a palavra, para que quando eu abra minha boca, a palavra de Deus possa chegar e eu possa proclamar o mistério. E eu possa falar do mistério do Evangelho. A que mistério se refere isso? Colossenses capítulo 2, versículo 2, parte B, diz assim, para que o coração deles seja confrontado e vinculado juntamente com amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, né? Aqui vemos que esse mistério é Cristo, as boas novas de salvação. Colossenses 1, 26, também fala sobre este mistério. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança de glória. Esse mistério havia estado oculto por muitos anos. Cristo havia estado oculto para muitas pessoas durante muitos séculos, mas Deus determinou um tempo em que Cristo seja revelado para o mundo e que através de Cristo e as boas novas de Cristo, então as pessoas sejam salvas. Isso foi um mistério e continua sendo um mistério. Como Deus pode salvar? Através da pregação do Evangelho, o qual para muitos é loucura, mas naqueles que se perdem, mas a nós que somos salvos, isto é o Evangelho de Deus revelado às nossas vidas, as boas novas de salvação. Cristo, a esperança de glória. E em Efésios 6,19, que a gente leu já, vemos como Paulo também pede a oração para que quando ele abrisse a sua boca, não dependesse somente do conhecimento dele. Paulo era um homem muito preparado. Paulo era um homem com conhecimento de leis. Paulo era um homem poliglota. Paulo era um homem com muitas capacidades. Mas ele sabia que não dependia da capacidade, meus irmãos, humana. Ele sabia que dependia de Deus. E ele sabia que ele necessitava se unir à igreja, para que a igreja juntamente com ele orasse, para que Deus abrisse as portas e o Evangelho pudesse chegar a muitos lugares através da pregação de Paulo. Paulo pregou nesse século, Paulo pregou e levou a palavra de Deus a muitos lugares, e nós sabemos que Deus respondeu essas orações que ele pediu, porque o Evangelho chegou, como diz a palavra em Atos capítulo 1, versículo 8,
até os confins da terra, né, que é nós. O evangelho chegou até nós e glória a Deus por isso. Então, Paulo sabia que dependia de Deus. No versículo 4, era para isso, para ele poder manifestar a Cristo. Manifestar significa dar a conhecer. Então ele queria dar a conhecer esse mistério, que antigamente era um mistério que estava oculto, mas agora já não está oculto. Então Paulo disse, agora eu vou levar esse mistério e vou ensinar esse mistério para as pessoas. Qual é esse mistério? Cristo, a esperança de glória. O mistério do evangelho é esse, Cristo, a esperança de glória. E esse mistério nos foi revelado. Nós somos salvos não porque sejamos mais inteligentes que os outros, mas porque o Deus abriu os olhos do nosso entendimento e nós podemos compreender o mistério do evangelho de Jesus Cristo pela sua graça. Então esse é o mistério de Deus. Então Paulo disse que para que eu também possa manifestar a Cristo como devo fazer. Ou seja, manifestar a Cristo como deve ser feito, com palavras, com testemunho, com ações, para que ele pudesse manifestar o evangelho de Deus com poder, né? O evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Então, ele estava pedindo para que Deus desse essa capacidade de ele poder pregar com ousadia o evangelho de Cristo. E para Paulo, pregar com ousadia é enfrentar escárnios, enfrentar açoites, enfrentar perseguições, enfrentar cadeia, enfrentar um monte de situações. Isso era que representava para Paulo pregar o evangelho com ousadia, mesmo diante das autoridades romanas. E estudamos nos capítulos atrás o que Paulo dizia: até para Roma eu sou capaz de ir até para Roma. Isso significava que Roma era um lugar hostil para a pregação do evangelho. Então era tanto que Paulo, essa é uma carta que Paulo disse: eu estou algemado, eu sou ministro de um evangelho e eu estou algemado por esse evangelho. Veja, Paulo estava na prisão e ele escreve para esses irmãos. No versículo 5, ele também dá outra recomendação para os irmãos: andar com sabedoria. O que é andar com sabedoria? O que é sabedoria? A sabedoria não é mais que a aplicação do conhecimento. Muitas vezes tem pessoas que são muito conhecedores, eruditos, mestres, mas não agem com sabedoria, não aconselham com sabedoria, não falam com sabedoria. Então, só conhecimento puro não funciona, ele deve ir dirigido pela sabedoria. A sabedoria nós necessitamos o texto diz: portai-vos com sabedoria, andai em sabedoria, aplicar o conhecimento para que o evangelho ele seja um evangelho lindo, enfeitado com nossas ações. E andar com sabedoria com os de fora. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, sobretudo isso. Porque eles talvez nunca abram a Bíblia para ler. Eles talvez nunca entrem aqui para ver um culto, para assistir um culto, para escutar uma pregação. Mas vendo você se dirigindo, andando sabiamente, não andando conforme este mundo, mas andando conforme a palavra de Deus, você é uma Bíblia aberta para ele. Nós somos o testemunho aberto. Eles vão ver em nós o próprio evangelho de Deus agindo em nossas vidas, em nosso falar, em nossa forma de pensar, em nossa forma de reagir. Isto é andar sabiamente com os de fora, ter cuidado para que o testemunho do evangelho não seja maculado, não seja sujo, não seja olhado de uma forma desrespeitosa, porque muitas pessoas, irmãos, às vezes não dizem: se eu fizer alguma coisa errada, Joyce Sanches, não vai dizer esses Joyce Sanches, ele vai dizer esses evangélicos. E todo mundo está entendendo? Então isso acontece. Então aonde você chega, você está representando o evangelho de Cristo. Você deve ter cuidado com os de fora. E muitas vezes sofrer o agravio. Isso significa muitas vezes sofrer a perda, contanto que o evangelho não seja mal visto, contanto que o evangelho não seja maculado por outros. Então você às vezes tem que sofrer. Quando você quer responder, você às vezes morde a sua língua, conte até 10, até 15, até 20, até 100, para você responder de forma correta.
e se comportar sabiamente com os de fora, porque o testemunho fala mais alto que 1000 palavras. O discurso bonito se cai diante do nosso comportamento. O discurso bonito, ele cai por terra diante da nossa forma de ser, de nossa forma de agir. De nada vale um discurso bonito se você não é capaz, muitas vezes, de baixar a cabeça e de dar testemunho com os de fora. Entenda isso, o seu testemunho fala mais alto que um discurso bonito, que uma mensagem bem traçada. Fala mais alto. E é a nossa forma de pregar. O texto diz assim: aproveitar as oportunidades, né? Isso não é um termo genérico não, irmão. Nesse contexto, é aproveitar as oportunidades para a pregação do Evangelho, para que a boa notícia chegue. Aí a gente não vai tirar esse texto e vai aplicar para todo, porque a Bíblia diz que tem que aproveitar essa oportunidade. Não, nesse contexto, aproveitar essa oportunidade é o que ele está orando, para que Deus abra a porta, para que eu possa falar e fazer, dar a conhecer o Evangelho como deve ser. E eu não vou perder nenhuma oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Nós também temos que ser assim, muito esperto. Paulo nos fala isso. E uma vez ele chegou lá em Atenas e viu um monte de altares que eles adoravam ali. E Paulo, veja esta palavra que ele diz, aproveita as oportunidades. E ele viu que tinha também um altar para um Deus não conhecido, ao Deus desconhecido. E Paulo disse: eu vou pegar esse gancho e eu vou apresentar esse Deus que eles não conhecem. É porque realmente era desconhecido. E ele disse: eu vejo, atenienses, que vocês são muito assim, tal. E eu venho apresentar a vocês esse Deus que vocês não conhecem. E aproveitou essa oportunidade e deu a conhecer o Evangelho. E pregou o Evangelho naquele lugar. Então Paulo está dizendo aqui: aproveite essa oportunidade. Esse mesmo texto na versão espanhol diz: aproveita bem o tempo. Também condizente com outras expressões de Efésios que dizem: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, aproveite o tempo, aproveite as oportunidades e não deixe passar uma oportunidade de proclamar, nem que seja, como dizia o irmão Jair domingo: Jesus te ama, porque nós fomos chamados a falar das maravilhas de Deus. Mas muitas vezes nós não perdemos a oportunidade para nos queixar, para falar fofoca, para falar um monte de coisa, que para isso a gente não deixa passar nenhuma oportunidade. Mas para pregar o Evangelho, somos muito relaxados, muitas vezes. Então, cuidar com os de fora e aproveitar as oportunidades para a pregação do Evangelho. O versículo 6, ele nos manda cuidar do nosso vocabulário, cuidar das nossas palavras. Ele diz que as suas palavras sejam temperadas com sal. Imagine uma coisa sem sal. O alimento pode ser muito bom, muito tudo. Faltou sal? Acabou-se. Porque nós somos o sal da terra, né? Então, o sal, ele é o que dá sabor. É aquela pessoa, aquele cristão que onde chega, as pessoas gostam de ouvir. É aquele cristão que quando chega, deixa uma boa impressão de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa que respeita, de ser uma pessoa na qual as pessoas podem se apoiar e buscar um conselho. Esse é aquele que tem uma palavra bem temperada com sal. Que as pessoas sabem que eu vou ver o que pensa o irmão. Eu vou ver o que pensa a irmã. Irmã, o que você pensa disso? Irmão, o que você pensa disso? É porque sua palavra é temperada com sal. E é assim que nós devemos ser. Cuidar nossas palavras para saber como devemos responder a cada um. Isso significa particularidade, significa que tem pessoas que você tem que cuidar do seu vocabulário, porque qualquer coisa que você diga vai ser mal interpretada. Você deve saber estudar o campo onde você vai falar. E em termos de pregar o Evangelho, você também deve saber como se conduzir com cada um. Cada pessoa é diferente, seu vizinho é diferente que o meu. Eu tenho que ter sabedoria para falar com o chefe, para falar com o patrão, para falar com o empregado, para falar com todo mundo, sobretudo se essas pessoas são de fora. De fora significa aqueles que ainda não estão aqui, que não alcançaram a graça de Deus. É isso que Paulo recomenda, para que tenhamos cuidado com essas pessoas, utilizar a palavra corretamente. Tem um texto em Provérbios que diz assim: maçã de ouro
com figura de prata é a palavra dita como convém. Veja que lindo, uma maçã de ouro, a maçã é linda só. Agora imagine uma maçã de ouro com um enfeite, com um aplique de prata. Assim é a palavra dita como convém. É aquela palavra que é dita em momento oportuno. É aquela quando a pessoa está passando por um momento difícil e você diz, Jesus te ama. É como uma maçã de ouro com figura de prata. É uma palavra linda, é uma palavra que chega em tempo oportuno, é uma palavra que não chega para machucar, mas chega para edificar. Esse deve ser o nosso vocabulário como cristão, sempre visando na edificação do corpo de Cristo e em relação aos de fora, para não utilizar palavras indevidas que venham machucar ou que venham de alguma forma manchar a imagem e o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Viver sabiamente é isso. Saber como responder. Versículo 7. Paulo, esse último trecho, Paulo dá algumas salutações, né? Algumas saudações, ele começa a lembrar de alguns irmãos. E ele começa com Tíquico, irmão amado. A literatura diz que ele possivelmente era um dos 70 que Jesus lá comissionou, né? E Tíquico levava as palavras de alento. Ele estava pronto para levar as palavras de alento de Paulo. E Paulo confiava que as palavras que ele estava mandando foram as que foram escritas, né? Porque eu tenho certeza que quando Tíquico chegou lá e disse, mas diga como está Paulo. Ele não disse, aqui está escrito, leia aqui. Eu não creio que ele tenha dito assim, né, irmão? Então eu creio que ele deu um relatório bem amplo. Olha, Paulo está passando por um momento difícil, mas está firme. Então, Paulo, só que na carta ela é bem resumida. Então Paulo confiava que Tíquico iria levar um relatório de como ele estava lá, completo, fora o que estava escrito, né? Então ele disse, Tíquico, meu irmão amado, ele vai falar da minha situação. Ele é um fiel ministro e conservo no Senhor. Fiel ministro é aquele que traz a palavra de verdade, aquele que fala como deve ser. Esse é o fiel ministro, que ele não tira das palavras, ele fala a palavra de verdade. Esse é um fiel ministro, aquele que entrega a mensagem do Evangelho íntegro, como foi mandado. Tíquico era um homem assim, e Paulo confiava que ele iria levar esse relatório dos irmãos de uma forma confiável. Então ele disse, meu irmão amado, veja as expressões de Paulo. Fiel ministro e conservo no Senhor. Conservo significa que é servo juntamente comigo. E ele vos informará de tudo. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Ou seja, ele levava boas notícias. O Evangelho, Cristo, esse mistério, ele traz alento para os corações, traz fôlego, traz vida. A mensagem do Evangelho. E Tíquico era um fiel comunicador do Evangelho. Hoje temos muitos fiéis comunicadores de coisas que acontecem, né? Fofocas, críticas, coisas que não são ou não deveriam ser parte da vida de um cristão. Mas Paulo confiava que a mensagem iria chegar lá íntegra. E também lembra de Onésimo, né? Onésimo era um escravo fugitivo. Onésimo tinha sido escravo de Filemão. Você pode ver isso lá em Filemão, que dizem que Onésimo roubou o Filemão. Então ele foi fugindo para Roma. E lá, muito possivelmente, foi influenciado pela mensagem de Paulo. E foi transformado ao tal ponto, irmãos, que Paulo chega a dar testemunho de Onésimo de uma forma maravilhosa. Ele disse, o fiel amado irmão que é de vosso meio, porque eles já o conheciam. Ele vos fará saber todo o que por aqui ocorre. Então Onésimo, ele tinha fugido, conheceu Paulo, e logo lá em Filemão, nós vemos Paulo testemunhando da vida de Onésimo, de uma forma linda, irmãos. Então, Paulo disse assim, em Filemão capítulo 1,
Eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporalmente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com a maior razão de ti, que na carne, quer no Senhor. Quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, como se fosse uma prolongação de mim mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, com isso, está testemunhando que Onésimo realmente tinha sido transformado. Como nós dizemos, está botando as mãos no fogo por Onésimo. E disse, se ele te deve alguma coisa, coloca-lo na minha conta. Se lembrar, não deixando de lembrar que até tu mesmo te deves a mim. Paulo não estava jogando nada na cara. Paulo estava dizendo e reconhecendo o serviço. E é isso que Paulo faz com estas pessoas aqui em Colossenses. Nesse último trecho, ele não deixa de reconhecer o trabalho daqueles que trabalharam na obra. E ele dá o nome e diz as características de cada um. Nós não podemos esquecer daqueles que trabalham no Senhor, irmão. Desde quem abre a porta, desde quem limpa o templo, até aquele que leva a pregação, até aquele que conduz a igreja, aos irmãos que estão no som. Enfim, nós não devemos deixar de reconhecer a função daqueles que trabalham na obra do Senhor de uma ou de outra forma. Esse filho, Paulo diz que ele era que Onésimo era como filho dele e que o gerou nas prisões ou nas algemas. Possivelmente, né? Por isso que Onésimo foi influenciado por essa mensagem do apóstolo Paulo. Ele chama como filho, porque foi gerado na cadeia. Ele recebeu a mensagem do Senhor e a vida de Onésimo foi transformada de uma forma poderosa, até o ponto de Paulo dar testemunho dele, né? E intercede por ele, né? Para que ele disse, primeiro, ele não te foi muito útil, né? Claro que o roubou, né? Mas agora ele está transformado. Agora ele é uma pessoa diferente. Agora tu deves tratar ele como se fosse uma prolongação de mim mesmo. Então, veja como Paulo dá testemunho desses homens. Mais na frente, versículo 11 diz, Jesus, o justo, os quais são únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Paulo reconhece novamente. Eles têm sido o meu lenitivo. O que é lenitivo? Que fala aí. Na farmacologia, irmãos, veja bem, no texto em espanhol dessa expressão, utiliza pano de lágrimas. Ele tem sido, o meu pano, eles têm sido, porque ele fala de Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos e Jesus o justo. Eles, da circuncisão, têm sido meu pano de lágrimas. Lenitivo significa que mitiga as dores, que suaviza, que acalma, que alivia, que consola, que dá conforto. Então, Paulo utiliza a palavra lenitivo com todas essas características para não deixar de reconhecer o trabalho destes homens que apoiaram ele no ministério. Veja que lindo, irmão. Como uma pessoa, a gratidão novamente aqui nesse capítulo, é a terceira vez que Paulo utiliza de novo a palavra gratidão. E Paulo é grato a Deus pela vida destes homens que o ajudaram continuamente no ministério. Saudai-vos a Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo. Já falaram aqui nos outros capítulos de Epáfras, não vou falar dele. O qual se esforça sobremaneira. Mas me chama a atenção a oração de Epáfras, que era o bispo, né, dessa igreja, de fundador dessa igreja. Servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente. Não é um esforço agora e parou, não. Ele se esforça muito e continuamente. Por vós nas orações, de novo, outro homem de Deus entendendo a importância das orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Então Epáfras orava para que a igreja lá em Colossos entendesse a vontade de Deus e permanecesse nessa vontade. Que é importante, irmãos, é quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem não sabe qual é a vontade de Deus, ele vive pulando de um lugar para o outro, sem caminho, sem destino. Nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Nós sabemos que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Nós sabemos que a vontade de Deus para a nossa vida é que vivamos abundantemente. E como sabemos isso? Nós temos um norte. A gente não anda desnorteado, né? Não anda, não. Lá na Venezuela tem um ditado que diz que anda como formiga sem antena.
que anda toda doida, né? Quando criança, eu lembro que a gente fazia maldade de... Tem uma formiga grande lá, o nome dela é bachaco, ela é grandona, assim, e a gente tirava as anteninhas dela, irmão, ela ficava, e realmente ficava doidinha, assim, eu fazia isso quando criança, a gente fazia. Então lá tem esse ditado, a pessoa anda como bachaco sem antena, como formiga sem antena, doida. Nós não, nós sabemos qual é a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Nós sabemos para onde vamos. Para quem não sabe, irmão, para onde vai, qualquer caminho, tanto faz. Mas para quem sabe para onde vai, né? Nós conhecemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E Epáfras orava por isso, para que os irmãos entendessem e se mantivessem na perfeita vontade de Deus. Então é interessante essa oração. E como última recomendação, Paulo manda essa carta não somente para os Colossos, mas também pede que essa mesma carta seja lida na Laodiceia. Paulo sempre se preocupou com a Laodiceia. E ele manifestou também essa preocupação, eu acho que foi na carta dos Gálatas, se eu não erro, no capítulo 2, que ele diz que tinha muita preocupação pelos irmãos que moravam em Laodiceia e aqueles que nunca tinham visto o rosto dele. Se eu não erro, acho que é o capítulo 2 de Gálatas. Mas Paulo já tinha preocupação com essa igreja. Pronto. Então, Paulo se preocupou muito com esta igreja. E quando você vai ver essa igreja lá, nas mensagens de João às 7 igrejas, qual é a igreja de Laodiceia? Uma igreja morna, uma igreja que tinha abundância de dinheiro, ela estava bem localizada, mas carecia de espiritualidade profunda em Deus. Então Paulo dizia, eu necessito que esses erros doutrinais que estão afetando, ou que estão atacando a igreja em Colossos, também não se repita lá na igreja de Laodiceia. Eu quero que todos leiam a carta. Então Paulo dá encarecidamente essa ordem. E então ele saúda depois a Lucas, o médico, a Demas, os que estão em Laodiceia, a Ninfa, né, a missionária que hospedava uma igreja na sua casa. Isso dá testemunho de que a igreja não é dependente do lugar físico, mas é dependente sim da comunhão uns com outros. Nós não dependemos destas 4 paredes, mas dependemos de estar unidos como irmãos. Querem palavra, querem espírito, mas temos que estar unidos. Em doutrina, uma só doutrina, um só batismo, um só pensamento. Quer falar aqui? Uma só fé. Então, temos que estar unidos como irmãos. A igreja funcionava na casa de Ninfa. E essa mulher valorosa, ou valerosa, ela hospedava os irmãos na casa dela. E não é somente hospedar, vem e faz o culto, irmão. Hospedar a pessoa em casa é um trabalho, viu? Mas isso eles faziam por convicção. Quando viesse uma perseguição, a quem iriam pegar de primeiro, irmãos? Não era só isso. Os irmãos vinham, assim como agora. Que honra que os irmãos vão para a casa da gente, né, irmão? Eu sou muito feliz quando eu recebo alguma visita dos irmãos. Mas eu sei que ninguém vai entrar, invadir minha casa, porque eu recebi um portador do evangelho. Ninguém vai fazer isso. Mas naquele tempo, era tempo de perseguição, era tempo de oscurantismo. Era difícil dizer, essa é na casa de ninfas, que se reúnem esses tal de evangélicos. É ali na casa de ninfas. Veja, então era complicado naquele tempo. Nesse contexto de perseguição, era difícil. Por isso que Paulo não deixa de reconhecer a labor de cada um deles. Não era fácil. E aí, né? E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja lida também na igreja de Laodiceia. Lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Lembrai-vos das minhas algemas, orem por mim que eu estou preso. Orem por mim que não é fácil a vida na prisão. Orem por mim que daqui a pouquinho chega o carcereiro com a notícia de que eu vou ser degolado. Né? Então, isso era o que ele estava dizendo. Por isso é que Paulo não deixa de reconhecer a labor desses homens que estiveram com ele como lenitivo.
como um pano de lágrimas, como consolo no momento da prisão. E em outras cartas, Paulo também não deixa de reconhecer aqueles que o deixaram só na cadeia. Também Paulo disse a alguns, eles me deixaram só no momento que eu precisei, mas que seja Deus pagando a cada um. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que estas recomendações de Paulo para perseverarmos na oração para que o Evangelho seja expandido. Aí você diz, que tanta coisa tem o capítulo 4 de Colossenses? Tem muito mais. É porque realmente está bem avançado o tempo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Não deixemos de orar. E ali, quando ele diz, lembre das minhas algemas, é aí que nós devemos orar pelos presos. Não pelos presos que fizeram bandidagem e estão presos por ser bandido, não. São esses presos aqui, que foram presos injustamente pela causa do Evangelho. É isso que Deus quer. Lembremos daqueles irmãos também que têm a ousadia de pregar as palavras nos presídios. Também é um ambiente difícil, também é um ambiente hostil. E nós precisamos da graça de Deus para, com ousadia, apresentar o mistério do Evangelho. Isto é, Cristo, a esperança de glória. Senhor, eu te dou graças pela tua misericórdia para conosco. A tua palavra foi falada, que ela possa ficar guardada em nossos corações. Nos continue dando um restante de semana abençoado na tua presença e repleto de bênçãos. Nossas vidas estão em tuas mãos. Muito obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos.